Londres, 1888. As ruas da cidade mais poderosa do mundo escondiam um segredo que ninguém estava preparado para enfrentar. O bairro de Whitechapel era o lugar mais pobre e perigoso de toda a Inglaterra, e foi exatamente lá que tudo começou. Era uma época em que mulheres vulneráveis viviam nas sombras, e uma delas seria a primeira a cruzar o caminho do monstro. Na madrugada do dia 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols foi encontrada morta, e ninguém havia escutado nada. A brutalidade do crime não tinha precedentes. Os policiais mais experientes de Londres nunca tinham visto nada igual. 8 dias depois, o assassino voltou. Annie Chapman foi a segunda vítima, e o terror em Londres começou a tomar forma. Os jornais explodiram. O nome Jack, o Estripador, ainda não existia, mas o medo já havia tomado conta das ruas. A polícia de Scotland Yard estava desesperada. Não havia pistas, não havia testemunhas, e o assassino parecia se dissolver na neblina. Então chegou uma carta, assinada com um nome que gelaria o sangue de toda a Inglaterra para sempre. Prezado chefe, assim começava. E o remetente se apresentava como Jack, o Estripador. O nome que o mundo nunca mais esqueceria. A carta era provocadora, sádica e detalhada demais. Alguém queria ser visto. Alguém queria ser temido. Na noite de 30 de setembro de 1888, Jack cometeu 2 assassinatos em menos de 1 hora. Londres entrou em colapso. Era a chamada Noite Dupla. E ela provou que o assassino não tinha medo, nem da polícia, nem do mundo inteiro. O pânico transformou Whitechapel em uma prisão a céu aberto. Mulheres não saíam mais de casa. As ruas ficaram desertas. Enquanto isso, centenas de cartas continuavam chegando à polícia. A maioria falsas, mas todas alimentando o terror. Uma das cartas veio acompanhada de algo que gelou até os investigadores mais experientes: metade de um rim humano. O remetente afirmava ter frito e comido a outra metade. E assinou: do inferno. A 5ª vítima, Mary Jane Kelly, foi a mais brutal de todas. E depois dela, Jack simplesmente desapareceu. Nenhum outro assassinato com a mesma assinatura foi registrado, como se a cidade tivesse engolido o monstro de volta para as sombras. Scotland Yard tinha mais de 300 suspeitos e não conseguiu condenar nenhum. Um dos suspeitos mais famosos era um nobre polonês chamado Aaron Kosminski, internado em um asilo pouco depois dos crimes. Outro suspeito era um médico respeitado, outro um príncipe da família real britânica. Ninguém foi definitivamente apontado. Em 2014, um pesquisador afirmou ter identificado Jack através de testes de DNA em um lenço encontrado na cena do crime. O resultado apontava para Aaron Kosminski, mas a comunidade científica contestou o método, e a dúvida permaneceu. Mais de 130 anos se passaram, dezenas de livros, filmes e investigações, e a resposta ainda não existe. Mais de 100 suspeitos foram nomeados ao longo da história. Cada geração cria o seu próprio Jack. Alguns pesquisadores acreditam que Jack era alguém extremamente comum, alguém que passava pelas ruas sem despertar suspeita alguma. Outros acreditam que ele era alguém com conhecimento médico, pelas marcas que deixava em suas vítimas. Há quem diga que ele era protegido por alguém poderoso, que a investigação foi deliberadamente sabotada. Arquivos oficiais de Scotland Yard sobre o caso foram destruídos. Não se sabe quando, não se sabe por quem. Os crimes de Jack transformaram para sempre a forma como a sociedade enxerga a violência, a imprensa e a justiça. Pela primeira vez na história, um serial killer se comunicou com o mundo, e o mundo não sabia como responder. O caso criou a ciência do perfil criminal. Sem Jack, o Estripador, não existiria o FBI como conhecemos hoje. O nome Jack, o Estripador, entrou para a cultura popular de uma forma que nenhum outro criminoso da história conseguiu. Livros, filmes, séries, jogos, músicas, todos tentando capturar a essência de algo que nunca foi completamente entendido. Whitechapel ainda existe. Turistas visitam os becos onde os crimes aconteceram. O monstro virou atração. E em algum lugar entre a história e a lenda, a verdade sobre quem foi Jack, o Estripador, continua enterrada. Não existe arquivo definitivo. Não existe nome confirmado. Existe apenas a sombra de alguém que decidiu que o mundo devia ter medo. A cidade seguiu em frente. As ruas foram reconstruídas.
Mas algumas perguntas nunca foram embora. Quem foi você, Jack? De onde você veio? Por que parou? Onde foi morrer? A resposta nunca veio. E talvez seja exatamente isso que mantém a história de Jack viva. Para sempre.